O assunto é ideias-chaves. O que seriam ideias-chaves? O que seriam palavras-chaves? Nós sabemos que a ideia-chave, ela é aquela ideia central de um texto, aquela que pode servir como resumo, como uma síntese do texto. É muito importante conhecer ideias-chaves quando nós vamos escrever uma redação ou quando nós vamos interpretar um texto. Nós precisamos saber reconhecer, sabermos identificar essas ideias-chaves. E pensando nesse assunto, então eu fiz esse vídeo para que nós demos andamento ao nosso trabalho. Vamos lá então. Como identificar ideias-chave? O que são ideias-chave? São ideias principais de uma leitura que juntas formarão uma síntese de um determinado texto. Uma das habilidades mais importantes que um aluno deve ter é a capacidade de reconhecer as ideias-chave de um texto. E é com esse objetivo que nós vamos estar trabalhando nesse vídeo. Bom, primeiramente, nós podemos considerar alguns critérios gerais para a detecção de palavras-chave, para a identificação de palavras-chave. Primeiro critério são os critérios formais. A palavra-chave coincide com o constituinte da frase, mais à esquerda, tema, e em frases declarativas. É aqui que se encontra o ponto de partida do enunciado. Os constituintes que se seguem materializam aquilo que é dito sobre esse tema. A palavra-chave tende a ser uma palavra repetida no texto. Pode ser muito ou pouco repetida, mas a frequência da palavra é sem dúvida um aspecto a considerar. Então nós vamos observar a frequência constante dessa palavra que se repete no texto para que nós possamos sempre voltar ao tema central do texto. Uma forma de não sair do assunto e também uma forma de fazer com que o leitor do texto não se perca durante a exposição do assunto que reflete o próprio texto. O segundo critério são critérios semânticos. A repetição do conteúdo nuclear do texto faz-se pelo estabelecimento de uma rede de sinônimos e antônimos ou de paráfrases. Então veja só, o que é repetição do conteúdo nuclear? Está falando do núcleo, do tema central do texto. Essa repetição desse conteúdo, então, se estabelece através de uma rede de sinônimos, que são palavras diferentes que têm o mesmo significado, e também de antônimos, que são palavras que têm um significado diferente da palavra em uso, ou de paráfrase. E o que é uma paráfrase? Uma paráfrase é você dizer com as suas palavras aquilo que outra pessoa já disse ou escreveu, ou cantou, ou declamou. As palavras que estabelecem entre si essas relações semânticas são palavras-chave do texto. É aí que nós identificamos, através dos critérios semânticos, podemos ver que essas palavras estabelecem uma relação entre si, relações semânticas, relações de significação, e elas são então as palavras-chave do texto. O outro critério são os critérios textuais. Se estivermos em face de um texto narrativo, com muita probabilidade, as palavras-chave referem os momentos básicos da estrutura da ação: agente, preparação, motivo, culminação, consequência. Se tivermos em mãos um texto descritivo, a palavra-chave cobre a designação da entidade descrita. Haverá também outras palavras-chave que referem o espaço em que essa entidade está situada. Há outras ainda que referem às qualidades da entidade e assim por diante. Acontece então que é possível apurar várias palavras-chave e detectar ou identificar aí diferentes forças no que toca à construção da unidade semântica do texto, ou seja, na construção da unidade significativa do texto. A palavra-chave com mais força é a que pode figurar no título do texto. Por quê? Porque o título do texto é uma síntese bem resumida do assunto do texto. É o tema, é o assunto principal, é o foco, é o objetivo do texto. Um dado texto pode ser designado como tal, não por ser um aglomerado de frases, mas porque apresenta uma recorrência semântica. É esta recorrência ou redundância funcional que assegura a homogeneidade do discurso e que o torna interpretável.
As palavras-chave de um texto são elementos que materializam essas recorrências semânticas. Então, como é que nós podemos traduzir isso? Uma recorrência semântica ou uma redundância funcional. Nós sabemos muito bem que a redundância é a repetição de uma ideia. Então, quando nós falamos em recorrências semânticas ou redundância funcional, podemos dizer que é uma repetição intencional para trazer de volta o leitor para o tema do texto, ou mesmo para o autor do texto continuar perseguindo o tema, não fugir do tema do texto. Será sempre através de palavras de valor substantivo que uma ideia será apresentada em um texto e em suas partes integrantes de organização, os parágrafos. Ao ler um texto presente em uma prova de concurso, na maioria das vezes uma crônica, um artigo ou um fragmento dissertativo, o leitor deve procurar sempre a palavra que marca a ideia principal de cada parágrafo. Mesmo que ache uma expressão significativa, poderá perceber que há uma palavra que se destaca como referência do argumento principal ali abordado. Essa palavra é a que nós chamamos de palavra-chave. Então você tem que ficar atento a essa palavra que se destaca como referência ali no argumento mais importante que foi utilizado pelo autor para defender a ideia, a tese daquele texto. E essa palavra é a palavra-chave. Em torno dela é que se desenvolve toda a argumentação. Por isso, marcá-la em cada parágrafo permitirá que o leitor visualize também as informações hierarquicamente ligadas a ela. Identificar a palavra-chave é fácil. Após fazer a leitura do primeiro parágrafo, o leitor poderá fazer a seguinte pergunta: sobre o que se fala nessa passagem? Assim perceberá que sua atenção o direcionará a um ponto específico de tal fragmento. Esse segundo momento da avaliação das informações chamamos de ideia-chave. Ao final da leitura do texto, o leitor terá um panorama visual eficiente que permitirá rapidamente identificar qualquer questionamento que seja feito pela banca examinadora, mesmo que a questão seja feita sobre um argumento hierarquicamente secundário. Então é muito importante prestar atenção nesse segundo momento da avaliação das informações, porque é a ele que nós chamamos de ideia-chave. No final da leitura, o leitor vai ter uma visão diferente, uma visão mais eficiente, que vai permitir rapidamente que ele identifique qualquer questionamento, qualquer dúvida que seja feita pela banca examinadora, mesmo que a questão seja feita sobre um argumento que foi hierarquicamente secundário. Então, assim, com menos importância do que o primeiro. Para concentrar a informação e facilitar a compreensão do texto, uma segunda pergunta poderá ser feita: o que se fala sobre a palavra-chave? Com isso, poderá anotar a ideia que gira em torno dela e que representa uma espécie de síntese, de resumo daquele parágrafo. Assim, a leitura se torna mais dirigida, mais concentrada, mais focada, além de dinamizar a identificação de qualquer ponto abordado com maior rapidez. Como exemplo, essa figura, onde aparecem várias palavras que poderiam ser palavras-chave de um texto qualquer sobre determinado assunto. Laboratório, perceber, exercícios, informática, sala, aulas, movimentos, computadores, projetor, robótica, internet, software, jogos, alunos, etc, etc, etc. Espero ter ajudado. Até a próxima.